O Internacional treina pela penúltima vez antes de embarcar para Caxias do Sul e define o seu time praticamente para enfrentar o Juventude na primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Fora do campo, sucesso de vendas da nova camisa colorada. Kudê absolvido no TJD, o Internacional e o desdobramento do caso de injúria racial lá em Caxias do Sul. E ainda a ampliação do contrato de Antony e mais as definições envolvendo o zagueiro Vitão. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa sexta-feira para todo mundo, uma noitinha de sexta-feira bem agradável, né? Começando a diminuir a temperatura, bom para tomar um Danone, né? Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, pega lá um gelinho, pega teu copo e aproveita e vamos falar do Internacional aqui agora nesses próximos minutos, beleza? Também te inscreve no canal, a gente conseguiu bater a meta ontem e tá muito próximo de bater hoje. Vamos chegar nos 600? Então, 45.600 inscritos hoje ainda. Vamos? E aí a gente segue na nossa meta de 50 mil em 2024. Tem muita coisa pra gente falar por aqui, tá? Mas antes eu quero falar contigo que KTO.com tá te esperando pro final de semana. Tem muitos jogos dos estaduais, tem jogo da dupla Grenal como um todo, né? Dá pra pegar e ganhar um dinheirinho, até mesmo dando uma secada no rival, então vai lá e usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e aproveita para botar uns pila no bolso, beleza? Eu elenquei 5 assuntos para a gente tratar aqui nesse conteúdo. O primeiro deles é o seguinte, no TJD hoje à tarde, absolvições do Internacional em 2 casos, tá? Primeiro do Eduardo Kudê, foi absolvido por ter ido ao vestiário do Alfredo Jaconi na 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, né, na vitória do Internacional lá em Caxias do Sul. O Kudê estava naquele momento suspenso e não poderia ter ido, né, segundo alguns procuradores do TJD, mas foi absolvido, não vai perder nenhuma partida nem da semifinal e nem da final. Se punido, ele podia ter pego até 180 dias de gancho, né, junto aos jogos aí do Internacional. E aqui, ó, também no caso de injúria racial, também envolvendo lá atrás Caxias do Sul. Um torcedor, né, teria sido filmado na arquibancada, dando conotações de injúria racial para com a torcida do Juventude. Tanto o Inter quanto o torcedor foram denunciados e os dois também foram absolvidos. Inclusive, o relator chegou a dizer que não havia, né, como ter embasamento para propor qualquer pena a partir da série de relatos, né, que os advogados do Internacional trouxeram agora à tarde no TJD Gaúcho, lá na Federação Gaúcha de Futebol, beleza? O segundo assunto que eu quero tratar com vocês é a data da final do Campeonato Gaúcho, que já está definido. 30 de março, então, a primeira data e 6 de abril, a segunda. São 2 sábados, porque a TV tem às 16h30, né, o horário para, então, transmissão. Me parece muito claro que também pensa, né, na questão de logística. É muito mais fácil, né, para o torcedor tendo, principalmente um Grenal, e a tendência é essa, né, mas tendo um Grenal ou tendo uma da dupla jogando contra a dupla Caju, poderia também ter um traslado mais facilitado nesse quesito aí, então pensa bem a Federação Gaúcha de Futebol. O terceiro assunto é a nova camisa. O Internacional ainda não tem os dados precisos para dizer. Ó, foram X mil peças vendidas, mas foi um absurdo, tanto na loja física quanto na parte online. E, inclusive, na parte online foi uma venda histórica. Não se sabe, como eu falei, o número fechado ainda, porque vai ter que fazer o balanço ainda de hoje e provavelmente no final de semana, movido, inclusive, né, pela possibilidade de uma vitória lá contra o Internacional, contra o Juventude, né, do Internacional contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Então os números neste final de semana ainda vão ser feitos, mas já se sabe que ultrapassou a marca da anterior ou das anteriores na venda online. O Internacional tem um recorde com esta nova camiseta em venda online.
beleza? O quarto assunto é que temos Mercado e Bruno Henrique provavelmente de volta ao time titular do Eduardo Cudê agora para essa partida, então, de domingo, 4 da tarde, lá no Alfredo Jaconi. O Mercado, que veio de uma pancada, né, desde o jogo lá contra o Novo Hamburgo, e aí ficou um tempo fora, recuperou fisicamente, ainda esteve, né, no banco de reservas pela Copa do Brasil, agora contra o Nova Iguaçu, mas não entrou. Deve estar, então, ao lado do Vitão no final de semana. Outro que deve também retornar ao campo, ao time titular, é o Bruno Henrique. Uma vez, né, que Fernando, Borré, Thiago Maia não podem, e também o Bernabei, né, não podem fazer parte do grupo que vai enfrentar o Juventude, porque não foram inscritos a tempo no Campeonato Gaúcho. Então, a tendência de time: Antony, Bustos, Vitão, Mercado, René, Arangues com Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. Deve ser esse o time que enfrenta o Juventude. O quarto assunto é a nova batalha política do Internacional, que promete ser bem acirrada no Conselho Deliberativo. 2 nomes disputam a principal cadeira, né, a cadeira de presidente da mesa do Conselho, que são José Amarante e Gustavo Iurren. Amarante pela situação e o Iurren pela oposição. O Amarante, que já foi vice de administração da época do Giovanni Luigi e também já concorreu à presidência, né, pelo movimento sócio-deliberativo, tinha também a possibilidade até de concorrer para presidente agora com o povo do clube, mas abriu mão da sua candidatura. A gente já tinha falado sobre isso lá atrás, né? Lembra? Ele abriria a mão, ele seria então o nome da gestão para a cadeira, né, de presidente do Conselho Deliberativo. Já o Gustavo Iurren é filho do Sérgio Iurren, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo. Vai indicado, né, pela oposição, é um dos nomes fortes aí do movimento Intergrande, e a tendência é que seja bem acirrada essa votação aí, batendo ali na casa dos 160, 150 votos, tanto para um quanto para outro. A tendência é que José Amarante seja, então, o novo presidente do Conselho Deliberativo, uma vez que a situação tem maioria no Conselho neste momento, beleza? E o quinto assunto: Antony e Vitão. O Vitão eu já tinha trazido para vocês aqui lá em janeiro. Na verdade, até se não me engano, no ano passado, tá? O Vitão ele vai assinar um pré-contrato. Ele já assinou, na verdade, um pré-contrato com o Internacional para ter o zagueiro aqui. Vai ter, então, o clube, o zagueiro aqui em definitivo desde o meio do ano. A normativa da FIFA que vai seguir, né, até o meio do ano, por conta da guerra na Ucrânia, na Rússia e tal, e ali bate com o final do contrato do Vitão junto ao Shakhtar. E aí, a partir daí, ele fica livre no mercado, já está liberado para assinar um pré-contrato, já fez isso com o Internacional e vai estender com o Inter, me disseram, 4 temporadas, tá? Agora a gente tem que confirmar, claro, com a questão oficial. E o Antony, esse sim, já está confirmado até final de 2026. O Internacional renovou com seu goleiro, hoje titular, por conta do Rocher está lesionado. E aí, agora então, tem até uma valorização salarial, um aumento de multa e tudo mais, beleza? São esses 5 assuntos pinceladinhos, né? Mas que valem para a gente ficar bem ligado em que está acontecendo lá no nosso Colorado. Não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar em dinheiro, em pila, em money, né? Em grana no bolso. Tá precisando, né, ajeitar aí a tua saúde financeira? Fala com a Mais Ágil. Tá aqui embaixo o link, eles podem liberar uma parte do teu fundo de garantia que tá guardadinho e é teu, em menos de 24 horas, beleza? Faz isso e a gente vai conversando ainda ao longo de todo o final de semana, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.